Então o tema da mensagem de hoje é para que você nunca mais desanime no meio do caminho. Alguém está comigo ainda? Diga amém. O tema da mensagem de hoje é: Ele fará outra vez. Não, eu vou declarar isso de novo, alguém vai pegar isso aqui no espírito. Ele fará outra vez. Alguém crê nisso? Diga amém. Então profetiza para alguém perto de você, fala: irmão, Deus vai fazer de novo. Isso, para quem está do outro lado, para ninguém ficar enciumado, fala: Ele fará outra vez. Aleluia. Pastor, por que esse entendimento ele é tão importante? Porque quando eu lembro do que Deus fez no passado, eu tenho ainda mais convicção de que aquilo que Ele fez no passado, Ele vai fazer de novo. Quando eu fui experimentado em Deus, não há dúvidas daquilo que Deus é capaz de fazer, porque eu já vi Deus fazendo. Quando você tem cicatrizes, não há mais dúvidas em relação ao poder de Deus de curar, porque você já foi curado. Quando Ele fechou uma ferida, quando Ele te deu livramento, quando Ele abriu acesso, quando Ele te deu espaço, quando Ele te deu sonhos que não deu a ninguém, quando Ele te levou a lugares que seriam impossíveis, irmão, quando você está diante de um novo desafio, os teus olhos naturais vão dizer: não vai acontecer, os teus amigos vão dizer: não tem como acontecer, mas a tua história com Deus vai te lembrar: já aconteceu no passado, vai acontecer de novo. Alguém comigo aqui? Por que Deus permite que a gente seja experimentado? Porque as nossas experiências, elas corroboram com a nossa constância. Eu me senti bem pastoral falando corroboram agora. À medida que você vai se tornando mais pastoral, até o vocabulário muda. Eu acho que eu usei corrobora talvez uma vez só, numa redação, em alguma prova que eu fiz. Mas vocês entenderam, vocês estão felizes ainda, amém? Todo evangelista entra em crise quando tenta ser mais pastoral. Hoje eu cheguei em casa, meu sogro estava lá, e ele falou: Daquim, que palavra poderosa. Eu falei: sogrão, eu queria fluir, mas eu não consegui. Ele falou: você queria ser mais evangelístico, né? Eu falei: eu queria. Ele falou: cara, você foi extremamente pastoral. Parabéns. É uma crise. Porque você fica assim: tem alguém aqui que nunca ouviu falar, eu quero lançar redes. Mas tem alguém que já foi pescado, eu preciso liberar o teu destino. Mas tem alguém aqui que está cansado, eu preciso liberar uma porção profética. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai fluir através do profético, do apostólico, através do ensino, através do pastoral. E eu não sei o que falta em você, mas o que falta em você escorre de Jesus e você vai receber nessa noite. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. O entendimento de que Deus vai fazer de novo aquilo que fez no passado é uma garantia. Mas essa garantia só carrega quem conhece o caráter de Deus, quem sabe que Deus não muda, quem sabe que o caráter dele não é volúvel. Não tem dúvidas em relação à próxima estação. Eu não tenho dúvidas se Deus vai prover, porque eu conheci o Deus da provisão. Eu não tenho dúvidas se Deus vai me guardar, eu conheci o Deus da proteção. Eu não tenho dúvidas se Deus vai nos livrar, eu conheci o Deus do livramento. Eu não tenho dúvidas se Deus vai nos guiar, eu conheci o maravilhoso conselheiro. Eu não tenho dúvidas se mesmo no dia da minha fraqueza o Senhor vai me poupar, eu conheci o Deus forte. É por isso que nos momentos da nossa tribulação, a gente tem acesso a novos níveis de revelação da pessoa de Jesus. E é exatamente com esse propósito que Deus permite que a gente seja experimentado. Porque a cada novo nível que você acessa, você precisa ter um lastro da tua experiência com Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Eu quero trazer um texto que está em Ezequiel 37. Eu quero te levar para um lugar. Esse texto a gente já ouviu várias vezes, a gente já leu várias vezes, a gente já ouviu várias pregações. Mas tem um princípio básico que eu quero que faça alguém aqui voltar a ter esperanças a partir desse princípio. Você crê nisso? Diz assim, Ezequiel 37:4: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano. E o resto dessa história você já sabe. O profeta se inclina em direção ao vale de ossos secos e ele profetiza, e aquilo que estava morto volta a viver. Eu vou falar isso até alguém pegar essa chave. Aquilo que estava morto volta a viver. Não, pega isso aqui, irmão. Aquilo que estava morto volta a viver. Pastor, eu ainda não entendi, eu vou te explicar. Deus poderia ter levantado um novo exército, mas Ele preferiu ressuscitar um exército que já existia.
Pastor, eu continuo sem entender, eu vou te explicar. Deus poderia ter abortado você por conta de um erro do passado, mas Ele continua dizendo sim para cada promessa que Ele te fez, e Ele está te esperando no teu futuro. Deus poderia ter cancelado a promessa, Deus poderia ter desistido do teu chamado, Deus poderia ter desfeito o que fez, desfalado o que falou, mas Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeria algo que não tem o intuito de cumprir? Irmão, o que existe de tão poderoso nesse texto são várias chaves poderosas, vários princípios, mas o que eu quero te chamar a atenção hoje é o fato de Deus fazer, voltar a viver algo que aos nossos olhos já estava morto. Irmão, muitas vezes a gente anseia para que Deus faça algo novo num lugar diferente do lugar da humilhação. A gente foi humilhado numa cidade e a gente se muda esperando que nessa nova cidade Deus faça algo novo. A gente enfrentou humilhações no nosso casamento. E por mais que a gente ainda esteja casado, a última área que a gente imagina é que Deus vai nos usar para famílias. Tem homens aqui que sofreram humilhações em relação a recursos. Talvez você foi despejado, talvez você precisou de ajuda para comprar comida para a tua casa, talvez você está enfrentando isso exatamente agora. Se alguém te falar que é nesse lugar que Deus vai usar você, é muito difícil da gente acreditar, porque é no lugar da nossa ferida, é no lugar da nossa maior humilhação. Mas biblicamente, a dupla honra de Deus sempre acontece no lugar da vergonha. A dupla honra de Deus não acontece no lugar próximo, porque qual é a glória de um Deus que faz perto, mas não pode fazer no lugar da ferida? Irmão, Deus seria glorificado se fizesse perto, mas Ele é ainda mais glorificado quando Ele faz no lugar. Recebe isso em nome de Jesus. É no lugar da falta, é no lugar da humilhação, é no lugar da vergonha, é no lugar dos seus... Jesus, me ajuda que eu ia até falar em mistério aqui para dar de chavada. Você já viu o pentecostal quando esquece a palavra? É no lugar do sheketerebassui. Amém, Samuel Wagner? É no lugar dos seus opositores, dos seus caluniadores. É no lugar da retaliação, da oposição. É nesse lugar que a dupla honra de Deus se revela. Por quê, pastor? Porque Deus ama confundir os que pensam que são, para exaltar os que sabem que não são, mas dependem completamente do grande eu sou. Alguns irmãos que pensam que são confundidos porque Deus usa improváveis para fazer o que Ele quer fazer. Não fazia sentido chamar Davi. Ninguém cogitou Davi, Deus mandou chamar Davi. Não fazia sentido usar José. José estava preso, era um prisioneiro, cativo. Se fosse aos nossos olhos, talvez alguém diria: irmão, entrega esse sonho para outro, porque José... game over, não tem como. Mas é no meio de uma prisão que Deus manda chamar aquele que nem os seus irmãos se lembravam mais. Irmão, por que Deus chamou você? Porque quando Ele usa alguém tão improvável quanto eu e você para fazer aquilo que só Ele pode fazer, a glória é toda dele. As pessoas vão olhar para a gente e vão falar: irmão, só Deus poderia fazer aquilo que Ele está vivendo. Esse é o lugar mais seguro que você pode estar. No início da minha jornada eu ouvia isso e algumas vezes eu confesso que eu até me sentia afrontado. Irmão, só Deus para fazer o que o André está vivendo. Mas hoje não existe nenhum comentário que eu possa ouvir que me dê mais alegria do que esse: irmão, só Deus para fazer aquilo que aquele menino está vivendo. Pois é, irmão, é só Deus. Se não fosse Ele, a gente não teria começado. Se não for Ele, a gente não permanece. Se não for Ele, a gente não avança. Tudo começou nele, tudo se sustenta nele, tudo aponta para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o início e o fim de tudo que a gente faz. É Ele quem soprou o fôlego, por isso você está de pé. É Ele que mantém o teu coração pulsando, por isso que você se move. É Ele quem colocou em você o amor que você tem pelos seus filhos. Mesmo que talvez você ainda não conheça a pessoa de Jesus, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele quem te deu a fé que você tem. Irmão, nem a fé que a gente carrega a gente pode se gloriar. Uau, meu pastor é um homem de muita fé. Não dá nem para se gloriar nisso. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé não pode ser comprada, a fé não pode ser transferida, a fé não pode ser negociada. A fé só vem por um caminho, a fé só vem por uma fonte. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, guarda isso. Tudo que você vê de bom em mim é Jesus. Tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Tudo que você vê de glorioso nessa igreja é Jesus. Tudo que você vê que é problemático somos nós mesmos.
A jornada de fé é a gente correr para um lugar em que cada vez a gente suma mais e a glória de Deus se revele mais sobre nós. E quando você entra nesse ciclo perfeito, você começa a ver aquilo que Deus fazia no passado, Ele vai fazer de novo. O que Ele fazia no passado, Ele vai fazer de novo. Mas tem uma chave aqui. Jornada de fé não é cíclica, ela é espiral. Você está sempre fazendo a mesma coisa, mas cada estação no nível mais alto. Você está sempre vendo Deus fazer a mesma coisa, mas cada estação no nível mais alto. O Deus que te deu provisão para sair de uma crise no passado, é através desse mesmo canal de provisão que Ele pode superabundar você no presente. Porque a glória de Deus não está em mover o seu povo só por livramentos. Até os livramentos de Deus tem um limite. Não dá para financeiramente você estar sempre buscando socorro. Se você está sempre buscando socorro, significa que alguma coisa que você precisava fazer, você ainda não fez. Se você está sempre vivendo quase, significa que algum passo de fé que você precisava dar, você não deu. Então entenda isso, irmão, está tudo bem, depender de livramento em alguns momentos, mas tem momentos que a gente tem que parar de buscar livramentos e começar a governar. Está tudo bem a gente viver em crise em algum momento, mas a gente precisa entender que desertos não são lugar de moradia, desertos devem ser lugar de passagem. Você não vai habitar em desertos, você vai passar por eles. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Você não vai se acostumar com tempestades, você vai passar por elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo das tempestades, mas também não se habitue com elas. Eu vim aqui nessa noite lembrar que o Deus que fez no passado, declaro com autoridade, diga, vai fazer de novo. Irmão, Deus não levantou um novo exército. Assim como Deus não precisa necessariamente dar um novo casamento. Estou falando aqui para pessoas que estão em crise, talvez com papel de divórcio prestes a assinar. Talvez você está ao lado do seu esposo, ninguém sabe do que acontece no backstage, mas vocês já estão por um fio. Talvez tenha alguém aqui que está pensando em abrir mão da jornada de fé. Eu sei que tem pessoas sentadas. Irmão, é por isso que eu sou tão zeloso em entregar tudo que eu tenho. Hoje pela manhã eu falei com os pastores, eu não sei se o que eu derramei foi muito, mas foi tudo que eu tinha. Ninguém pode questionar a minha entrega, porque tem momentos que pode até ser pouco. Hoje eu esperava mais, hoje eu queria mais, mas sempre vai ser tudo que eu tenho. Por quê? Porque alguém está sentado do teu lado, com pensamentos de morte, e uma palavra de Deus pode mudar o destino dessa pessoa. Profetiza, como a gente não sabe, profetiza para alguém do seu lado. Fala, irmão, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Irmão, Deus não precisa que a gente aborte algumas coisas para que Ele faça coisas novas. Deus pode pegar um projeto falido aos olhos dos homens e transformar num projeto glorioso a partir de Deus. Estou falando para pastores que estão aqui, talvez desistiram do ministério. Eu sei que tem dezenas de pastores que têm visto esse lugar como um refúgio, mas eu quero que você veja esse lugar também como uma plataforma de lançamento. Aqui não é um lugar para você se esconder por muito tempo, aqui é um lugar para você se refugiar por algum tempo. Mas a unção que foi derramada, ela não foi revogada. Se você parou de sonhar, eu vim aqui te lembrar, Deus continua sonhando com você. Se você parou de sonhar, Deus continua sonhando com você. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Eu profetizo que nenhum talento que o Senhor te confiou vai ser enterrado ou esquecido. Talentos não foram feitos para serem enterrados, talentos foram dados por Deus para serem multiplicados. À medida que você mergulhar, o Senhor vai te confiar mais. À medida que você descansar, o Senhor vai te surpreender mais. À medida que você se posicionar, o Senhor vai abrir portas de milagres. Nada vai faltar, não vai faltar unção, não vai faltar óleo, não vai faltar coragem, não vai faltar ousadia, não vai faltar rede de apoio, não vai faltar intercessão, não vai faltar visão extraordinária para um chamado extraordinário, uma visão fora do comum para um chamado fora do comum. Você e a sua casa não serão motivo de humilhação nem de vergonha. Os mesmos que viram a sua derrota verão a dupla honra de Deus, e não é para você olhar para eles com um olhar altivo, não é sobre ter um sabor de mel na sua vingança, é sobre a glória de Deus se revelar em meio à sua impossibilidade. É sobre você olhar para você e falar: Pai, eu não posso, eu não consigo, e Deus lembrar: filho, eu posso, eu consigo, eu faço, eu ligo, eu restauro, eu curo, eu liberto, eu ressuscito sonhos. Alguém aqui nessa noite? Aleluia, 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 aleluia.
Jesus. Aleluia. Pastor, por que falar disso essa noite? Pessoalmente, eu não sei, 90% das mensagens que eu prego, elas me cortam primeiro, mas eu confesso que está vendo uma fase boa, está vendo um bom momento. Mas Deus falou, fala isso para a igreja, porque tem pessoas que precisam lembrar que as coisas que eu fiz no passado, eu estou pronto para fazer de novo. As portas que eu abri no passado, eu estou disposto a abrir de novo. A palavra de Deus diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Aleluia, você está feliz ainda com Jesus? Diga amém. Salmos 18, 28 diz assim, tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Aleluia. Sabe uma das coisas que eu amo na história de José? Na verdade eu amo quase tudo na história de José. Eu amo o fato de José ser um sonhador, porque muitas das formas como Deus me usa começam com um sonho se torna uma visão, você começa a persegui-la até que ela se torne uma realidade, e aquilo que Deus confiou para você agora começa a tocar pessoas que você nem conhecia. Deus usa sonhadores e visionários. Uma das formas de Deus se comunicar com a criação é através de sonhos. Sabe, quando Deus te confia um sonho, você precisa ter entendimento que antes de se tornar um sonho seu, era um sonho dele. Então cuide muito bem dos sonhos que Deus te deu. Se você receber um sonho de Deus, é como uma mulher que recebeu uma semente dentro de si. Não dá para gerar outro bebê enquanto está gerando o primeiro que recebeu. Logo, se você disse sim para um sonho de Deus, a única forma de você começar a viver os seus sonhos ao invés dos sonhos dele é se você abortar os sonhos dele para começar a viver os seus. Se você recebeu um sonho de Deus, você se tornou, irmão, um útero profético. Deus confiou a você uma palavra, uma promessa, um sonho que vai libertar uma geração, que vai tocar uma cidade, que vai mudar a história de alguém. Eu não lembro com quem que eu estava conversando essa semana, mas ele estava falando sobre o poder que cada semente carrega. Quando você olha para uma semente não é só uma semente é uma floresta. Quando você olha para um homem, você precisa entender que um homem não é somente um homem, mas um homem posicionado em Deus representa uma nação. Quando você olha para uma igreja, não é só um auditório ou um organismo social. Uma igreja é uma representação do reino de Deus. Então, irmão, a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Tem muitas igrejas que começaram com uma portinha e muita gente desmereceu o tamanho dessa igreja, a força dela, mas ao longo da história se tornaram berços de avivamento que tocaram toda uma geração. Tem muitos empresários que começaram muito pequeno e ninguém dava nada para eles, mas ao longo da história se tornaram iconoclastas, se tornaram homens de negócios que movimentaram mercados e mudaram a nação. Eu não sei como você começou, mas eu vim te lembrar que o Deus que te chamou no passado vai fazer de novo. Se você permanecer no lugar de obediência, irmão, se você permanecer no lugar de confiança, de dependência, a cada estação Deus tem coisas novas para fazer na tua história. Eu lembro que quando eu me converti, na primeira semana de convertido, eu estou saindo da igreja, eu me converti numa Assembleia de Deus lá em São Gonçalo. Tem alguém de São Gonçalo aqui? Ninguém quer se expor, gente? Amém? Aqui, ó, tem uma pessoa aqui de São Gonçalo. Mais alguém? São Gonçalo é igual São Paulino, ninguém quer se expor, né? Você sabe que é, mas você prefere guardar para você. Tô brincando, gente. Mas é sério, tem algum São Paulino aqui? 8 São Paulinos, ok. Tem algum corintiano aqui? Tem algum palmeirense aqui? É, o Timão sem... Oh, que isso, Vaz? Foi retaliação ou energia que baixou mesmo? Tá tudo bem aí, produção? É só falar do Timão, você vê que as coisas começam. Pega isso aqui, irmão. Quem que está falando mesmo? São Gonçalo, você vê que São Gonçalo mal entrou na pregação, já bagunçou tudo. Eu estou saindo de um culto da Assembleia de Deus em São Gonçalo, primeira semana de convertido, uma mulher que eu nunca vi na minha vida, nunca tinha visto, nunca mais eu
eu vi aquela pessoa, ela chega para mim e fala: André, eu via você pregando e eu via uma geração inteira sendo tocada. E Deus te usava para uma geração, e eram muitas pessoas, eram milhares e milhares de pessoas. Deus vai te dar voz para tocar os jovens dessa geração. Eu falei: amém. Eu lembro que 2 anos depois, eu e a Kezinha, a gente tinha acabado de casar, a gente foi chamado para liderar jovens em Cabo Frio. E um dia eu entro no culto, eu lembro exatamente dessa cena. Eu entro no culto, e aí eu vejo lá, devia ter 80 jovens, não tinha mais do que 100 jovens no auditório. Eu olhei aquela multidão de jovens, eu falei: uau, obrigado, Pai, você cumpriu a promessa que você me fez. E aí eu lembro que Deus sussurrou no meu ouvido e disse assim: filho, eu nem comecei a fazer. Eu vivi isso por umas 4 vezes. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Vamos, Diogo, vamos então. Eu lembro da segunda vez que isso aconteceu. Rio de Janeiro, no meio de um culto de jovens, a gente devia ter 500, 600 jovens, eu não lembro. E eu olhei aquela multidão, e naquele dia eu falei: não, agora eu cheguei no ápice. Eu lembro que eu comecei a chorar, eu falei: Pai, obrigado, o Senhor cumpriu a promessa que me fez. E aí o Senhor sussurrou de novo no meu ouvido, ele falou: filho, eu nem comecei a fazer. Eu tive o mesmo sentimento em Miami, quando a gente estava pregando para mais de 30 nações online. E aí, em algum momento, que para ser sincero eu não lembro qual foi, eu parei de limitar aquilo que Deus vai fazer, porque eu entendi que tudo que Ele fez no passado, Ele está sempre disposto a fazer de novo no presente, mas numa dinâmica maior. É por isso que a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Irmão, não há limite para alguém que está plantado em Deus. João diz que se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu lembro que quando a gente pisou no Geonesse Arena, ano passado, Cruzada de Milagres, primeira cidade, Rio de Janeiro, mais de 18 mil pessoas do lado de dentro, mais de 5 mil pessoas do lado de fora. Quando eu ia balbuciar isso, eu falei: não, Deus, amém, eu sei que ainda tem coisas maiores para a gente viver, amém? Sem contar no Poder da Ação, Alliance, mais de 30 mil pessoas, eu falando sobre visão. Aí quando eu vou pensar, eu falo: não, amém, Deus, eu creio que ainda tem uma cruzada de milagres na África, eu creio que ainda tem estádios para tocar. Alguém comigo aqui? Eu creio que a gente tem igrejas ainda para edificar. Eu creio que o Senhor nem começou a fazer. Você pode levantar suas mãos comigo aqui e declarar com autoridade: diga: eu creio que aquilo que os meus olhos não viram, o que os meus ouvidos não ouviram, diga: aquilo que ainda não penetrou no meu coração, é o que o Senhor tem preparado para mim. Diga: e eu e a minha casa viveremos a cada nova estação um novo romper para a glória de Deus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que eu amo na história de José? É que José era um sonhador, mas além disso, José tinha uma firme convicção. A história de José pode ser resumida por uma dinâmica. José entendeu que o destino profético dele não estava nas mãos de ninguém. Os irmãos de José venderam José. Barulhinho aqui, produção? É a fumacinha do Gustavo Lima? Ajuda aqui, então, por favor. Amém, obrigado. Pessoal da produção, a gente entendeu que vocês querem participar do culto, a gente ama vocês. A gente entendeu no momento da piscadinha da luz, a gente já entendeu. Vamos dar uma salva de palmas pro pessoal da luz, da fumaça. Se vocês estão felizes aí, dá uma piscadinha na luz aqui pra gente saber que vocês estão felizes. Aê, muito bom. Se tem algum voluntário apaixonado aqui, vamos celebrar cada voluntário da nossa igreja. Som, luz, mídia, streaming, intercessão. Que mais? Parking, segurança, kids, staff, produção, music. Quantos são apaixonados pelo nosso Lagoinha Alphaville Music? Aleluia. Solta um ortopédezinho aí, meu filho. Que é isso, hein, Brasil? Pastor, por que você se perde na mensagem? Não dá, todo mundo quer conversar comigo no meio da pregação. Ô, fumacinha, tá tudo bem? Posso continuar? Essa nem eu segurei. Sangue de Jesus, vou precisar comprar outro laptop. Produção, vê outro paninho aqui, que esse aqui já foi. Aleluia. Bom, como eu estava falando, a história de José é extraordinária. Por quê? Porque José teve um entendimento. Meu destino profético não depende mais de ninguém. Meus irmãos não acreditaram no sonho que eu tive. Tá tudo bem, eles vão ver o cumprimento do sonho.
Os meus irmãos me venderam, tá tudo bem, em algum momento a promessa vai se cumprir. Irmão, a convicção de José é a convicção que você precisa ter para se tornar menos dependente da opinião dos outros e mais dependente de uma palavra de Deus. Uma das maiores loucuras da nossa geração é que a gente olha para os heróis da fé e eles ouviram de Deus uma vez, e mesmo que passassem por diversas tentações, permaneciam firmes com aquilo que ouviram no início. Mas na nossa geração, Deus já usou profetas para falar, Deus já te deu sonhos para te lembrar, Deus já falou com você durante o culto, mas uma retaliação faz a gente abrir mão daquilo que Deus nos chamou para viver. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não importa se não faz sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu. Você não depende da opinião de homens, você não depende da validação de ninguém, porque cada promessa que sai da boca de Deus na sua direção, já tem da parte dele o sim, e nós só declaramos amém, assim seja, assim seja. Será que alguém pode declarar isso nessa noite? Diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga sobre cada promessa que o Senhor me fez: eu declaro, assim seja, seja feita a sua vontade na minha vida, como é feita nos céus. Diga: seja feita a sua vontade sobre os meus filhos, como é feita nos céus. Diga: eu não dependo da validação de ninguém. Se o Deus que fez os céus e a terra já validou a promessa que me fez, diga: a partir de hoje, eu declaro aberta uma estação de milagres e de romper em fé, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, celebra Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia. Você consegue imaginar a história de José? Ele é o filho mimado do seu pai, carrega uma capa colorida e recebe um sonho de Deus. Na noite seguinte, ele agora está no mercado de escravos, sendo avaliado por quem vai comprar. Pessoas colocando a mão no dente de José, vendo como é que está a saúde dele. Homens tentando ver quanto valia aquele novo escravo para que pudessem comprar para si. Irmão, na noite anterior, esse menino está recebendo um sonho de Deus. Horas depois, ele está sendo vendido como escravo. É por isso que não dá para a gente encarar as coisas de Deus com uma visão humana. Por isso que não dá para a gente encarar a nossa história como uma foto. A tua história não é uma foto, a tua história é um filme. Se você pega uma foto do dia em que José foi vendido, você vê um escravo. Se você pega uma foto do dia em que ele foi exaltado, você vê um governador liderando sobre toda a nação. Irmão, a sua história não parou no seu último tropeço. Você não é a sua crise, você não é a sua tempestade, você não é o seu deserto. Alguém comigo aqui? Você não é a sua escassez, você não é a falta. Você é quem Deus diz que você é, você tem o que Deus diz que você tem, você pode o que Deus diz que você pode. A história de José é marcada por algo mudando da noite para o dia, mas o mesmo Deus que fez no passado vai fazer de novo. A Bíblia diz que José dorme como filho predileto e acorda como escravo, mas um belo dia José dorme como escravo e na noite seguinte vai dormir como governador do Egito. Alguém lembrou de José? Fala para quem está do seu lado: alguém vai lembrar de você? Alguém vai soprar o teu nome na mesa certa, alguém vai falar de você no ambiente certo, alguém vai chamar você no meio de uma improbabilidade. Irmão, você não depende de um mercado, você pode fazer parte de um mercado em que está todo mundo sendo demitido, você pode ser promovido. Alguém crê nisso aqui? Pastor, isso não é positivismo? Não, irmão, isso é coerência. Se nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, não dependemos mais de circunstâncias naturais, nós caminhamos pelo sobrenatural. Paulo diz: não nos movemos mais pelo que vemos, mas pelo que cremos. Alguns vão dizer: pastor, esse evangelho é muito açucarado. Não, irmão, esse é o evangelho que fala a respeito de um Deus que confunde os que são para exaltar os que sabem que não são. Esse é o mesmo evangelho que a gente viu chamando Pedro, ainda fedendo a peixe, para se tornar o apóstolo de uma igreja primitiva. É esse mesmo evangelho que pega Saulo de perseguidor da igreja, plantador de igreja. É esse mesmo evangelho que chamou você para estar onde está, vivendo o que está vivendo. E eu profetizo que aquilo que você viveu até aqui ainda não se compara com o que você vai viver a partir daqui. Mas não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Ele decidiu fazer. Deus olhou para você e liberou sobre você promessas. Se você crê, elas se cumprirão. Se você não crê, elas passarão. As promessas de Deus não dependem mais do Deus que as fez. A parte dele ele já fez. Agora depende de você se posicionar para
elas se cumprem. A gente vê alguém ao longo da história como Sansão, chamado por Deus para ser libertador, com uma força sobrenatural, ungido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ninguém tinha a força que Sansão tinha, foi separado desde o ventre da mãe, ele não bebia bebida alcoólica, ele não cortava o seu cabelo, mas um dia deitou no colo errado e perdeu tudo que havia recebido. A gente vê homens que abortaram o que receberam de Deus porque se distraíram, mas a gente também vê homens que não abriram mão das promessas e viveram cada promessa que o Senhor fez. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é, irmão, que tipo de história a gente vai construir? A gente vai desistir no primeiro deserto, ou a gente vai permanecer fiel até o final da história? A Bíblia diz, e eu quero profetizar isso sobre alguém aqui nessa noite, nós não somos aqueles que colocando a mão no arado retrocedem, mas somos daqueles que permanecem, são salvos. Você e a sua casa permanecerão de pé, nenhum dos seus vai ficar no meio do caminho. Não abrimos mão de ninguém, todos os nossos filhos, cada uma das promessas que o Senhor fez sobre eles vão se cumprir. A nossa casa será conhecida como um lugar de oração, como um celeiro de milagres. Os nossos filhos são como flechas liberadas sobre as nações. Aquilo que é a nossa base, o nosso teto, será a base de lançamento deles. Eles viverão o que nós não vivemos, ouvirão de Deus o que ainda não ouvimos. Eles são a nossa extensão, mas não são apenas uma expressão de quem somos. Eles têm a sua própria história com Deus. Eles voarão alto como águias, eles correrão e não se cansarão. Você pode declarar isso com autoridade, diga: o meu casamento é blindado por Deus. Há sobre nós a cobertura do sangue de Jesus, não só sobre a minha cabeça, mas também sobre os umbrais das portas da nossa casa. O anjo da morte pode passear do lado de fora, mas ele não tem legalidade para entrar. A minha empresa pertence ao Senhor. No quadro societário, o primeiro nome é o dele. É ele quem fala, é ele quem faz, é ele quem ordena. Se ele falar abre, a gente abre. Se ele falar fecha, a gente fecha. Se ele falar pula, a gente pula, porque tudo que temos foi dado por ele. E tudo que a gente precisa é só de uma palavra dele. Ele não precisa me provar que é quem ele é. Ele não precisa me provar que faz o que ele faz. Porque em algum momento da minha história, Deus se revelou como Deus do impossível. Irmão, fala para quem está do seu lado: deixa Deus ser Deus, irmão. Sabe o que a gente precisa fazer para romper em alguns momentos? Só precisa deixar Deus ser Deus. Não me canso de falar isso, porque isso foi um dos maiores impactos que eu vivi voltando para o Brasil. A gente tem que parar de ressignificar o Deus do impossível ao Deus das coisas difíceis. Em que momento da história o Deus que trouxe Lázaro da morte para a vida deixou de fazer o que fazia? Em que momento da história o Deus que não pediu opinião para ninguém quando chamou Davi, que nem o seu próprio pai cogitou como opção para ser ungido rei? Em que momento da história esse Deus parou de chamar improváveis? Em que momento da história Deus precisou de ambiente ou de networking para cumprir o que Ele te prometeu? O networking de Jesus não era o melhor daquela época. Ele nasceu num lugar emprestado, numa manjedoura cercado de animais. Ele nasceu num lugar simples, veio de uma origem simples. Ele teve um ofício até os 30 anos, um dia em que foi ungido e recebeu a porção do Espírito sobre si. Jesus foi um homem simples, mas a história dele mudou a história. Ele não veio como um príncipe montado num cavalo branco. Ele não foi recebido com trombetas. As pessoas não cantavam o nome dele nas ruas, até que o seu ministério começasse a curar enfermos. A gente vê na história de Jesus uma prefiguração da nossa. Deus não precisa de uma ajuda para cumprir o que Ele prometeu que faria. Alguns vão dizer: pastor, você está falando isso, mas você não sabe de onde eu vim. Irmão, eu não sei de onde você veio, mas o Deus que te prometeu sabia de onde você viria, e ainda assim te prometeu o que prometeu. Então guarda isso, irmão. Você não é uma obra do acaso. Deus desenhou você, Ele desejou você. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Quando Deus prometeu algo a você, Ele já tinha escrito toda a história. Então, se você crer e não duvidar, vai acontecer. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: se Deus disse que vai acontecer, declare com autoridade, diga: já aconteceu. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Vamos, alguém aqui, será que você pode fazer barulho? Será que você pode exaltar Jesus? Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Salmos 28:7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Salmo 126:5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Irmão, olha para mim, vocês estão felizes ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar um princípio que guardou a minha alma durante alguns desertos que eu enfrentei. O entendimento de que os processos já fazem parte da promessa é libertador. Olha para mim, Marcos, Samuel, Paulo, Camila. O processo já faz parte da promessa. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Muitas vezes, durante desertos, tempestades, retaliações, a gente está frustrado porque a gente está aguardando para que a promessa se cumpra, mas quando você coloca um pé na direção que o Senhor te mostrou, a promessa, ela já começou a se cumprir. Então guarda isso. No dia em que Davi recebe unção, os processos que ele enfrenta até o dia em que ele assume o reinado, já faziam parte da promessa. Quando a unção é derramada sobre Davi, a promessa de Deus sobre Davi começa a acontecer. No dia em que José recebe um sonho de Deus, os processos que empurraram José para o seu destino profético já faziam parte da promessa. Porque, irmão, em alguns momentos Deus permite desconfortos para que a gente seja expelido da geografia que está, para acelerar em direção à geografia que precisa estar. Sabe, teve momentos em que eu me senti expelido da geografia e não entendi o porquê. Tempos depois, quando eu comecei a ver o cumprimento das promessas, eu entendi que todo desconforto que Deus permite me leva a lugares que sozinho eu não iria. Irmão, tem lugares que se o Senhor não tivesse te arrancado, você estaria até hoje lá. Faz sentido ou não? Tem sociedades que se o Senhor não tivesse permitido desconforto, até algumas discórdias, você estaria até hoje carregando alguém que Deus não te chamou para carregar. Irmão, tá tudo bem de acontecer. A gente viu Abraão fazendo isso. Agora, o que não está tudo bem é persistir com pessoas que Deus te falou que é para deixar. O que não está tudo bem é persistir em caminhos que Deus não te pediu para trilhar. Tem muitas pessoas cansadas porque estão forçando portas que o próprio Deus fechou. Tem muita gente cansada tentando acessar lugares que o próprio Deus te tirou. Então, irmão, guarda isso. Não ouse voltar para um lugar que um dia em lágrimas você pediu para o Senhor te tirar. Tem muita gente que quando está na primeira crise do casamento, começa a lembrar do ex-namorado. Tem muita gente que quando está no primeiro embate numa nova igreja, já começa a lembrar do que viveu na igreja anterior. Tem muita gente que quando está no novo mercado, você recebeu uma palavra de Deus, deixou de ser funcionário, se tornou empreendedor, na primeira crise está com saudade da sua CLT, irmão. Não ouse voltar em lugares que chorando você pediu para o Senhor te tirar, porque se Deus te moveu de lá, então viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Sacode alguém do teu lado e fala: irmão, você precisa viver o novo de Deus. Aleluia. Aleluia. O processo já faz parte da promessa. José entendeu essa chave. Porque muitas vezes a gente está assim: Pai, pelo amor de Deus, quando que a promessa vai começar? Eu fui vendido pelos meus irmãos, eu fui feito escravo, agora eu trabalho para Potifar, a mulher dele está me tentando. Quando que a promessa começa? Filho, a promessa já começou. E no dia que ela começou, os seus opositores começaram também. Porque quando você conhece a sua promessa, você descobre os seus inimigos. A Bíblia diz que José revela para os seus irmãos o sonho, e a partir daquele dia, os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Enquanto José era mimado do seu pai, os seus irmãos o odiavam, mas quando ele se revela como um sonhador de Deus, passa a odiá-lo ainda mais. Enquanto Davi é um pastor de ovelhas, os seus irmãos estavam negligenciando ele, mas quando ele se torna ungido de Deus, o próprio rei agora passa a persegui-lo. Eu já falei sobre isso, mas vai ser novo para alguém aqui. Cada nova patente que você recebe vai atribuir a você um novo nível de retaliação que você enfrenta.
Enquanto Davi cuidava de animais, as batalhas de Davi eram contra animais, ele lutava contra ursas e leões, mas a partir do momento que Davi recebe uma unção de rei, agora a perseguição que Davi enfrenta é uma perseguição de reis. Por quê? Porque o inferno sempre vai convocar uma retaliação que seja a altura da patente que os céus te deram. Então, se você foi chamado para tocar uma nação, não se assuste quando vozes na nação tentarem parar você. Se você foi chamado para liderar um mercado, não se assuste quando concorrentes do seu mercado tentarem sabotar você. Por quê? Porque cada nível de patente que você recebe vai ativar o novo nível de retaliação que você enfrenta. Mas está tudo bem, significa que você recebeu o novo de Deus. E o inferno está tentando fazer o que ele sempre fez. A boa notícia é que Deus continua fazendo o que ele sempre faz. Para cada palavra contrária sobre você, existem milhares de promessas que cercam você. Para cada demônio que se levanta contra você, existem 2 anjos que protegem você. Você lembra de quando Satanás foi lançado por terra? Com 1/3 dos anjos dos céus, se 1/3 dos anjos dos céus caiu, para cada demônio que se levanta, existem 2 anjos que te guardam. É por isso que a palavra de Deus diz, irmão, que os nossos inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala com autoridade, o processo já faz parte da promessa. Vamos te ver, então. Quando a tua promessa começa, os teus processos começam. Pastor, tem algum jeito de eu viver livre de processos? Tem. Você abrir mão das promessas. O lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. O lugar mais perigoso que você pode estar é distante das promessas de Deus. Irmão, caminhar sem Jesus é perigoso. Irving McManus, um pastor da Califórnia, ele diz que quando caminhamos longe de Deus, estamos em perigo. Quando caminhamos ao lado de Deus, nos tornamos perigosos. Você entende quem você é, você se tornou perigoso, irmão. Jesus, ele era problemático para o sistema. Jesus era uma falha do sistema. Ele falava o que os religiosos falavam, mas na boca dele era diferente. A Bíblia diz que soldados são enviados para prender Jesus e eles voltam sem conseguir prendê-lo. Então, aqueles que enviaram aqueles soldados questionam, por que vocês não prenderam ele? E a resposta dos soldados é, nunca ouvimos alguém falar como aquele homem fala. Você consegue imaginar? Os soldados estão diante de Jesus, eu acho que é aquele ali. É aquele, vamos prender, deixa só ele terminar de falar, tá bom. Aí dá 5 minutos, os caras, caramba, o cara é bom, velho. Aí dá 10 minutos, eu imagino a lágrima de um já escorrendo, ele, deixa eu esconder aqui, senão vai ficar ruim para mim. Irmão, a Bíblia diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Jesus usava a mesma base, e eu vou botar entre aspas, porque na época não era a Bíblia como a gente entende hoje, eu vou botar entre 2 aspas, ok? Jesus usava a mesma base bíblica que os religiosos, mas o que ele falava era diferente. Porque homens falavam uma ideia sobre paternidade, ele revelava o Pai. Homens falavam sobre o reino, ele revelava o rei. Homens falavam sobre parábolas. Algumas das parábolas que Jesus cita já eram conhecidas na época. Você sabia disso? Algumas parábolas que Jesus citava já faziam parte, e eu boto entre aspas de novo, do folclore da época, da cultura da época, do conhecimento comum da época. Mas por que quando Jesus falava era diferente? Porque não é o que você fala, é quem fala. Por que as promessas que você recebeu, se você se posicionar, elas vão se cumprir? Não é o que você ouviu, é de quem você ouviu. A fonte define a veracidade do que foi falado. Tem jornais, tem alguns canais de comunicação que depois das eleições, por exemplo, seja para um lado ou para o outro, você não consegue mais acreditar no que eles falam. Por quê? Porque existe uma agenda ideológica por trás. Grande parte da mídia brasileira, por um caminho ou por outro, perdeu isenção depois de algumas coisas que a gente viveu nos últimos 2 anos. Faz sentido sim ou não? Então, dependendo da notícia, você não vai acreditar cegamente. Por quê? Porque perdeu isenção. Agora, sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente aceita como sendo uma verdade, uma palavra maldita liberada por alguém,
que a gente nem conhecia até 1 ano atrás. E muitas vezes a gente desiste de perseguir uma palavra de vida eterna liberada por alguém que te conhece antes de tudo que você existe existir. Alguns dos seus opositores não existiam há 5 anos atrás. Irmão, olha para mim. Talvez a crise que você está vivendo não existia há 2 anos atrás. Talvez o problema no teu casamento não existia 6 meses atrás. Talvez a crise financeira não existia 10 anos atrás. Mas o Deus que te chamou para viver o que chamou, Ele não existia, Ele é. Deus não existe, Deus é. Porque tudo que existe foi criado um dia, e mesmo quando nada existia, Ele já era. Perguntam para Jesus: quem você diz que é? Eu sou o que sou. João diz: no princípio Ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se você caminhar longe de Deus, você está em perigo. Você vai ver aquele ciclo em que as coisas quase acontecem, mas você sempre se frustra. Você está sempre com um projeto incrível, mas ele nunca rompe. Você está sempre quase acontecendo, mas nunca acontece. Irmão, é cansativo caminhar sem Deus. É pesado caminhar sem Deus. É frustrante caminhar sem Deus. Mas é maravilhoso caminhar com Deus, apesar dos processos. Eu prefiro estar com Jesus no meu barco, mesmo que a tempestade esteja do lado de fora, do que navegar no mar calmo, sem saber para onde ir, sem saber quem eu sou. Eu prefiro estar com Jesus ao meu lado, mesmo que gigantes me sequem, do que estar caminhando sem Jesus, mesmo que o inferno não se preocupe em tentar me parar. Irmão, se você está sendo enfrentado pelos teus opositores, significa que você está fazendo algo de valor. Agora, se nem o inferno está tentando parar você, significa que a sua vida é medíocre, a sua vida não afeta nada. Você precisa estar em um lugar em que a cada novo nível de sonho de Deus, uma nova patente do inferno tente te parar, mas fica em paz, porque a palavra de Deus nos garante que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Então que se levantem os inimigos de Deus, porque cada um deles será colocado debaixo dos nossos pés. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: virão contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Vamos, Joe, vamos. Aleluia. Aleluia. Processo não é só um caminho que te leva à promessa. O processo faz parte da promessa. Eu vou finalizar aqui em 5 minutos. Alguém consegue me dar mais 5 minutos? Não, de verdade. Alguém consegue ouvir mais 5 minutos dessa mensagem? Alguém ouviria 10 minutos dessa mensagem? Aleluia. Meia hora, muito bom. Quem falou meia hora? Cadê você? Levanta a mão. Hã? Glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Você pode celebrar a vida da nossa irmã aqui. Aleluia. Produção, libera um livro para ela ali, por favor. Se não tiver um livro meu, pode ser o livro do Paulo Vieira mesmo. Tá com algum livro aí, Paulo? Hã? Pô, aí você... O vendedor de livros do Brasil não caminha com livro, aí você me quebra. Você quer livro também? Foi você que gritou? Ô irmã, você quer roubar a bênção dela? Hã? Ó, o prato de lentilha entrando na história moderna. Pera aí, gente, deixa ela explicar, fala. Hã? Ela ouviu. Vocês falaram juntos? Entendi. O pessoal da luz, o que vocês acham? Produção, faz o seguinte: pega o livro meu, divide no meio, metade para cada uma. Tô brincando. Mas é sério, vocês vão se revezando aí. A gente faz um clube de leitura, amém, gente? Senão daqui a pouco vai quebrar o pastor. Aleluia. Processo. Fala comigo, o processo já faz parte da promessa. Irmão, você precisa abraçar os seus processos. Que isso, lindão? Obrigado, mano. Glória a Deus. Ó, a resposta que você precisa é o último livro que eu lancei, mas em março a gente está lançando um livro que vai mudar a história de muita gente. Alguém crê nisso? Diga amém. Então se prepare, irmão, que quando eu lançar aqui em março, vamos tentar vender pelo menos uns 200 livros aqui na igreja. Amém, gente? Ou não, gente? Sei que você vai falar: não, pastorzão. Hã?
Amém, é isso aí, amém. Começando pela irmã dos 30 minutos, hein? Esse eu tô te dando, o próximo você compra. Cadê a irmã dos 30 minutos? Você leva para ela lá, por favor? Que esse livro aqui, se bater na testa... Obrigado, tá? Deus abençoe. Cadê a outra irmã? Vem cá, minha filha, vem cá. Toda trabalhada no verdinho, que é isso? Sem salva de palmas, você pode celebrar. Aleluia. O processo já faz parte da promessa. Deixa eu voltar aqui que eu preciso terminar. Vocês são incríveis, gente, mas já acabou o livro, tá bom? Irmão, ter esse entendimento traz tanta paz. Por quê? Porque quando você conhece a tua promessa, você descobre os seus inimigos. Eles sempre são ativados a partir do teu nível de consciência. Nasceu um sonhador, nasceu uma retaliação. Nasceu um novo rei, nasceu uma nova retaliação. Nasceu um pastor, nasceu uma retaliação. Nasceu um empresário, nasceu uma retaliação. Nasceu um libertador, nasceu uma retaliação. Mas guarda isso, irmão. Tá tudo bem se o inferno está fazendo bem o trabalho dele. O inferno sempre vai tentar parar você. O que você não pode fazer é esquecer qual é o trabalho que Deus confiou a você. O teu trabalho é confiar na promessa que o Senhor te fez até que ela se cumpra. Irmão, você não vai voltar atrás, você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai ficar no meio do caminho, você não vai se comparar, você não vai parar para ouvir quem não tem nada para falar, você não vai dar acesso a quem não te dá destino, você não vai se distrair, você não vai andar em círculo, você vai viver o que Deus disse que você viveria, você vai cumprir a promessa que o Senhor confiou a você, e os seus filhos contarão histórias a respeito desse tempo. A palavra de Deus nos garante, uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos de Deus. Alguém crê nisso? Diga amém. Aleluia, aleluia. Hebreus 5:8 fala a respeito do próprio Filho de Deus. E olha o que a palavra ensina pra gente. Hebreus 5:8 diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Cara, isso é muito forte. Igreja, olha para mim. Se o próprio Jesus, sendo o verbo vivo, teve alguém para preparar o caminho antes da manifestação do seu ministério, o que faz você acreditar que você não precisa de preparo para viver o que Deus te chamou para viver? Se a dependência foi um caminho viável para o Deus do universo, certamente é um caminho viável para nós. Porque Jesus, mesmo sendo 100% homem, também era 100% Deus. E a Bíblia diz que quando ele é ungido e batizado, se recolhe para orar. A Bíblia diz que depois que ele multiplica pães e peixes, se recolhe para orar. A Bíblia diz que antes dele ser crucificado, entregue, se recolhe para orar. A Bíblia diz que antes de cada grande milagre, se recolhe para orar. Depois de cada grande milagre, se recolhe para orar. A Bíblia diz que quando tentam exaltá-lo, ele diz: não, bom é o Pai que está nos céus. Eu não falo nada que eu não tenha ouvido meu Pai falar, e eu não faço nada que eu não tenha visto meu Pai fazer. Jesus é o nosso modelo. Pastores são uma expressão, muitas vezes difusa e algumas vezes até confusa, da pessoa de Jesus. Líderes, pessoas que a gente tem estima, eles têm características de Jesus. O seu pastor tem características de Jesus, mas Jesus é a pedra fundamental. Jesus é o modelo perfeito. Jesus é a expressão exata do Pai. Então, se Jesus, sendo perfeito, teve alguém para preparar o caminho e aprendeu a partir dos processos que enfrentou, irmão, guarda isso em nome de Jesus. Deus não está te punindo, Deus está te ensinando. Quando a gente entende isso, a gente para de achar que é punição, a gente começa a entender que é zelo. Por que Deus está permitindo alguns processos? Para preparar o meu caráter, para receber a próxima porção de unção. Deus não quer que eu me perca, nem me soberbeça, nem fique deslumbrado. Então o Senhor está permitindo que algumas coisas aconteçam para que eu tenha estrutura para receber a próxima porção que o Senhor quer derramar. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Bom, foi assim que Deus fez com o próprio Jesus. Jesus nasce num ventre virgem, mas ele foi precedido, o ministério dele foi precedido por João Batista, que foi gerado no ventre estéril. Então Deus pega o ventre de Isabel, que não podia gerar, e coloca dentro do ventre dela a voz que clama no deserto, aquele que prepararia o caminho para Jesus, o verbo vivo, o Filho de Deus. Então há alguém que quebra o silêncio profético de Deus depois de séculos, e esse homem não só preparou o caminho, não só apontou para o ministério de Jesus, como esse homem batizou Jesus nas águas. Irmão,
Jesus não abriu mão de ser batizado. Jesus aprendia no templo, Jesus congregava, e eu boto entre aspas, numa igreja. Jesus tinha um trabalho, Jesus honrava pai e mãe, Jesus aprendeu um ofício, Jesus estava ocupado, Jesus foi ungido. Então não espere que Deus cumpra o que te prometeu, se você não se preparar como Jesus se preparou. Jesus está chamando pessoas aqui: filho, mergulha mais, me busca mais, estude mais, me persiga mais, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Sabe qual é a crise da nossa geração? Ansiamos por céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada. Salmo 91 está aberto na prateleira, o Salmo 23 está aberto. Alguns até decoraram muitos salmos, provérbios, mas o que vai mudar a tua história não é a quantidade de passagens que você decorou, é a quantidade de passagens que você está vivendo. Deus, sendo Deus, não abriu mão do preparo. Guarda isso em nome de Jesus. Eu sinto que isso aqui é de Deus para alguém. Não aborte os processos, não reclame deles, abrace os processos. O processo faz parte da promessa. Eu vou ler isso de novo. Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus 4:14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E aqui está uma chave. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Assim sendo, declara comigo: assim sendo. Irmão, assim sendo é um termo que fala a respeito do que vai acontecer, mas isso só pode acontecer por conta de algo que anteriormente aconteceu. O pastor ficou confuso, vou te explicar. Quando a palavra diz assim sendo, a palavra quer dizer: o que eu vou declarar em seguida só é viável por aquilo que aconteceu anteriormente. Você está comigo ainda? Então, vamos ler isso de novo com outro entendimento. A Bíblia está dizendo: temos um sumo sacerdote que intercede por nós. E esse sumo sacerdote não foi poupado daquilo que nós vivemos, para que quando ele interceder por nós, ele saiba exatamente aquilo que enfrentamos. Tudo que enfrentamos e passamos, Jesus enfrentou e passou. Logo, aquele que intercede por nós tem empatia, porque tudo que você vive hoje, Jesus viveu um dia. E aí agora vem essa chave. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça. Cara, isso é muito poderoso. Com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos ler isso junto a partir do assim sendo? Vamos lá? Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Irmão, deixa eu te levar para um lugar. Não se distrai, a gente está finalizando. Esse é um dos momentos mais importantes do culto. O que a Bíblia está dizendo é que você pode entrar com ousadia nesse ambiente, porque quem está lá tem empatia por aquilo que você enfrenta. O Deus que a gente serve não é como um Deus que foi esculpido por mãos humanas, que tendo olhos não vê, que tendo ouvidos não ouve, que tendo mãos não toca. As mãos de Deus não estão recolhidas para que não possa te abençoar, os ouvidos de Deus não estão fechados para que não possa te ouvir. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Irmão, olha para cá e não se perde em nome de Jesus. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você pode ter pecado ontem, se você se arrepender e confessar, o Senhor está pronto para te receber. Você pode ter abortado ontem, se você se arrepender e confessar, o Senhor está pronto para te receber. E essa é a diferença fundamental entre o Evangelho e a religião. A religião exige, o Evangelho dá.
A religião exige, o evangelho dá. A religião vai dizer, você precisa se limpar para entrar na presença. O evangelho diz, filho, na minha presença eu torno você limpo. A religião vai dizer, você precisa se consertar para poder caminhar comigo. O evangelho diz, filho, vem andar do meu lado e no caminho eu transformo você. O convite de Jesus é, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A religião vai falar, você precisa pagar para que as suas penitências, os seus pecados sejam perdoados. O evangelho diz, já foi pago, está consumado, o meu sangue é suficiente, não há mais separação entre você e eu, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos feitos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que a palavra está dizendo é que tudo que a gente enfrenta, Jesus enfrentou, e é por isso você pode entrar com ousadia. Por quê? Porque quando Jesus olha para você, o olhar dele não é de condenação, é de graça. Quando a religião olha para a gente, é um olhar de medida. Tem sempre um homem, supostamente, um homem de Deus, que está medindo você. Mas o olhar de Jesus é um olhar de graça. O olhar de Jesus está sempre convidando você. Irmão, a Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, os olhares dele se cruzam. Sabe o que eu acho que mais deve ter abatido o coração de Pedro? É que quando o olhar dele se cruza com o olhar de Jesus, enquanto ele diz que não conhecia aquele homem, eu tenho plena convicção que nos olhos de Jesus, ele viu a mesma compaixão e brilho que ele viu na primeira vez, quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens. E é debaixo dessa palavra que eu vim aqui nessa noite declarar que você pode até ter desistido de alguns sonhos de Deus, você pode ter até abortado alguns projetos de Deus, mas o mesmo brilho nos olhos de Jesus, quando te chamou pela primeira vez, continua brilhando e chamando você para viver de novo. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, filho, o que eu te prometi no passado, eu continuo sustentando hoje. Aquilo que eu fiz no passado, eu vou fazer de novo. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? As portas que eu abri no passado, eu posso abrir de novo. Os livramentos que eu te dei no passado, eu estou pronto para te dar de novo. Você só precisa se aproximar de mim. Olha o que a palavra de Deus diz. Fica de pé, eu quero profetizar essa palavra sobre você. Fica de pé, feche teus olhos em nome de Jesus, não se distraia. Levanta suas mãos o mais alto que você pode. A banda pode subir. Joe, vamos fluir junto, lindão. Feche teus olhos em nome de Jesus. Isso. Sem distração. Não deixa nada roubar aquilo que Jesus quer derramar sobre você hoje. Feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja livre, você tem liberdade. Irmão, se tem um lugar que você tem liberdade, é nesse ambiente. Abra a sua boca. Isso, abra a sua boca. Vamos encher esse lugar ainda mais com o som do céu. Tem gente que está sendo renovada, tem pessoas que vão voltar a sonhar. Irmão, o que vai acontecer nos próximos 5 minutos vai liberar um destino profético de famílias. Você vai receber de Deus um toque. Tem pessoas que estão aqui, você estava prestes a abrir mão de tudo. Jesus está te chamando para esse lugar de cuidado. Jesus está te chamando para se abrigar debaixo das asas dele. Irmão, tem gente que está aqui e está cansada de tentar. Você vive andando em ciclos, parece que toda hora você vai romper e nada acontece. Jesus está dizendo, filho, deixa eu te mostrar o meu caminho. A minha vontade é boa, agradável e perfeita. A riqueza que eu tenho para você, ela não acrescenta dores. Vai ser leve. Jesus nunca disse que seria fácil, mas pode ser leve. Levanta suas mãos, feche teus olhos. Deixa eu profetizar a palavra sobre você. Romanos 8:32 diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas
somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Declare isso com autoridade. Diga: Pai, diga: eu declaro para o céu ouvir, diga: eu declaro para a terra ouvir, eu declaro para o inferno ouvir. Diga que a minha vida é sua. Eu te entrego o controle, eu te entrego o governo. Seja feita a tua vontade na minha vida, como já é feita nos céus. Diga: e a partir de hoje, diga: eu e a minha casa viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Será que alguém pode fazer barulho? Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.